mais um Saúde Agora começando. A gente está no mês de dezembro e com ele veio a preocupação também em relação ao câncer de pele. Por isso esse mês também é chamado de Dezembro Laranja. Para falar sobre esse tema, para não ficar nenhuma dúvida, a gente recebe aqui o dermatologista Dário Rosa. Doutor, muito obrigada por aceitar nosso convite aqui do Saúde Agora e falar sobre o Dezembro Laranja, mês importante, né, de conscientização. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. O dezembro é um mês muito importante na dermatologia. A dermatologia está toda voltada para fazer a prevenção e tentar fazer o diagnóstico precoce da doença, do tipo de câncer que é mais prevalente não só no Brasil, como também no mundo, que é o câncer de pele. Então é muito bom poder estar esclarecendo a população nesse mês. Doutor, então, para não ficar dúvida, o câncer de pele ele é o que exatamente? Como que ele surge? O câncer de pele, ele surge como todo tipo de câncer. Na verdade, ele é uma célula que adquire algumas características anormais que não são naturais do padrão dela. E essa célula, teoricamente, que não é aquele padrão habitual dela, começa a se multiplicar e ocupar espaço e de outras células que seriam, teoricamente, a função normal dela. Isso leva a uma disfunção das estruturas onde ela está, como, por exemplo, a pele, no caso do câncer de pele, do fígado. E se essas células elas pegam a corrente sanguínea, muitas vezes elas podem espalhar e atingir outras áreas do organismo, por exemplo, o cérebro, que é o que a gente chama de metástase. Então é muito importante estar atento no diagnóstico precoce do câncer de pele para evitar essas complicações maiores. Falando em câncer de pele, pode surgir em qualquer parte do corpo, doutor? O câncer de pele, ele especificamente da pele, né? Na verdade, a radiação ultravioleta, ela atinge a pele, provoca uma alteração no DNA da célula da pele, e essa alteração no DNA faz com que essa célula da pele se replique de forma anômala, de forma irregular. O que pode acontecer é que são as chamadas metástases. É o câncer de pele, muitas vezes nos estágios mais avançados, isso não acontece no estágio precoce, ele pega a corrente sanguínea e ele se espalha para outras áreas do corpo que não seja a pele. Mas quando se fala em pele, pode ser no rosto, na mão, nas pernas? Isso, qualquer área do corpo pode ser comprometida. Tem algumas áreas que a gente até esquece de passar protetor solar, como nariz, orelha, boca. Isso é muito frequente, até mãos e pés. E é muito frequente a pessoa queimar até na praia muito essas áreas, porque esquece do protetor solar, e são áreas com alta incidência de câncer de pele. O senhor falou aí queimar, exposição ao sol. Realmente, o sol é o grande vilão quando se fala em câncer de pele? O maior vilão hoje que a gente tem relacionado ao câncer de pele realmente é o sol. Então a gente sabe que a exposição solar, tanto aguda, aquelas queimaduras na infância, que a criança fica vermelha, com bolhas, assim como a exposição crônica no decorrer da vida, ela também predispõe ao câncer de pele. É claro que existem alguns outros fatores, como, por exemplo, feridas de longa data, ou até mesmo contatos com algumas substâncias que são cancerígenas que pode predispor. E até mesmo aquela câmara de bronzeamento, a gente sabe que é proibida no Brasil justamente por causa do risco aumentado do câncer de pele. Mas, de qualquer forma, o principal vilão do câncer de pele é realmente a exposição solar. E como que surge o câncer de pele? É uma manchinha? É uma pinta? Como que é o início? Existem basicamente dois tipos de câncer de pele, né? Existe o câncer de pele melanoma e existe o câncer de pele não melanoma. O câncer de pele não melanoma, ele é o mais frequente, assim, a maioria são os carcinomas que a gente fala, carcinomas basocelulares, que são 80%, e os carcinomas espinocelulares, que são uma média de 15%. Eles são normalmente feridinhas que não cicatrizam, então estão ali a longa data, às vezes uma bolinha brilhante, uma feridinha que não cicatriza, usa creme, a gente tem que ficar atento. O melanoma, o câncer de pele melanoma, ele é mais raro, mas ele é altamente letal. No diagnóstico tardio, pode ter até 90% de morte. E, normalmente, ele é uma pintinha escura, assimétrica, normalmente irregular, que está crescendo nos últimos dias ou nos últimos meses, assumindo uma característica, às vezes, mais feia, com múltiplas cores, um marrom escuro junto com preto e um marrom claro. Isso daí faz a gente ficar atento para o melanoma. Ele pode surgir a partir de pintas. Então, se a pessoa tem uma pinta escura que está modificando a característica,
tem que procurar um dermatologista, porque esse pode ser um dos tipos de câncer mais graves. E doutor, esse é um câncer que demora a evolução? Porque tô ali com uma manchinha, com uma pintinha, eu vou deixando para depois. Ou a pessoa também acaba sentindo, tendo outros sintomas? A gente não tem que esperar sintoma para ter diagnóstico de câncer de pele. O câncer de pele, normalmente, ele é só aquela pintinha, aquela bolinha, aquela feridinha que sangra. E isso daí já tem que fazer a pessoa buscar. Porque se ela procura esperar alguns sintomas, já pode ser um diagnóstico muito tardio e, às vezes, porque o câncer já espalhou. Então, é isso que a gente tem que ficar atento. Então, aquela pintinha que está modificando, a gente tem que sempre procurar precocemente um dermatologista. E o tratamento, a partir do momento que foi diagnosticado, é câncer de pele? É medicação? Tem cirurgia? Como que funciona, doutor? O ideal para a gente é fazer sempre o diagnóstico precoce, né? Como eu falei, o melanoma, ele é altamente letal, ele mata em 90% dos casos, mas isso acontece quando o diagnóstico é tardio, porque o diagnóstico está vindo muito tardio. Quando a gente faz o diagnóstico precoce, a gente tem uma chance também de 90% de cura, embora seja um câncer tão grave. Os carcinomas são normalmente são menos graves, eles espalham menos, tem uma evolução um pouco mais demorada, mas os melanomas, que são esses cânceres graves, eles têm uma evolução muito rápida e se espalham muito rapidamente no corpo. Então tem que fazer um diagnóstico precoce. O tratamento principal é cirúrgico. Na maioria dos casos, a gente faz uma abordagem cirúrgica inicial para dar o diagnóstico e algumas vezes é preciso ampliar a margem, colocar uma margem de segurança na cirurgia. Existem outros tratamentos que são instituídos também, que podem ser instituídos, mas o de primeira linha é uma cirurgia bem precoce, já no início da doença. E como que é para prevenir essa doença, doutor? A base da prevenção do câncer de pele é o uso do protetor solar. Normalmente, a gente orienta a aplicação de um protetor solar, pelo menos um FPS 30. Quanto maior pode ser aplicado, mas no mínimo 30, 40, 50, 60. Que tem também que ter proteção contra a ultravioleta A, que também pode favorecer o câncer de pele. O protetor solar é a base da proteção e ele tem que ser reaplicado durante o dia. Às vezes as pessoas esquecem que, por exemplo, de aplicam só pela manhã, esquecem de reaplicar e o protetor ele tem uma ação de 2 a 3 horas, então é importante fazer essa reaplicação. Não esquecendo também de aplicar nos dias nublados e chuvosos, porque embora esteja nublado e chuvoso, a radiação ultravioleta, que é o principal predisponente do câncer no sol, ele penetra na atmosfera e chega na pele e causa os mesmos fatores a longo prazo de surgimento do câncer de pele. Esse protetor, pessoa de pele negra também precisa aplicar. É muito importante as pessoas com pele negra usarem protetor solar. A pele negra, além de ser uma pele mais predisposta ao surgimento de manchas, esse tipo de coisa, existem alguns melanomas que são específicos para a pele negra, inclusive como o melanoma acral. Eles são mais frequentes nesse grupo da população e normalmente é um tipo de melanoma que tende a ser até mais grave do que os demais. Então, a população negra tem que se cuidar, isso é importante sempre ficar frisado. E quando se fala em protetor solar, criança também, né? Desde bebezinho precisa aplicar? Em qual momento a gente tem que passar o protetor solar na criança? É só quando vai para a piscina ou não? Tem que ser também diário? É muito interessante essa abordagem, porque assim, às vezes as pessoas esquecem, mas o protetor solar tem um efeito cumulativo. Então, o efeito vai se acumulando no decorrer dos anos para provocar muitas vezes uma idade avançada, o surgimento do câncer. Então, a proteção tem que ser desde o mais precoce possível. A gente tem que criar no hábito de aplicar nos filhos o protetor solar. A gente recomenda que o protetor solar seja aplicado a partir dos 6 meses de idade. Reaplicado durante o dia e antes dos 6 meses a gente orienta a não fazer uma exposição solar mais intensa com a criança. Lembrando que ele também tem que ser reaplicado e existem protetores solares específicos para a faixa etária da infância, que são mais físicos, que a criança se movimenta muito, bate muito, então tem que ser um que faça uma proteção física na pele. Então é importante sim fazer a prevenção nas crianças. A gente está falando de prevenção, dezembro laranja, esse é um momento aí de conscientização, né, doutor? Dezembro para a gente na dermatologia, como eu falei, é um mês muito importante. Na verdade, no Brasil inteiro, surgem campanhas, as pessoas fazem atendimentos gratuitos nos centros universitários e nas clínicas,
justamente para a gente conseguir fazer um diagnóstico dessa doença que muitas vezes pode ser tão, às vezes, limitante, encurtando a vida de várias pessoas, ou senão muitas vezes até deformante, deixando cicatrizes feias, inestéticas no rosto, no corpo, que às vezes vão limitar tanto a qualidade de vida das pessoas, embora muitas vezes não venha matar. Então é um mês muito importante para a gente. E qual a sua orientação para quem está assistindo a gente, doutor? O maior conselho que eu acho que eu tenho que dar é usar protetor solar. A gente muitas vezes associa o protetor solar como estética, assim, anti-envelhecimento. Ele não é isso. Protetor solar também é saúde, é cuidar de quem a gente ama, é cuidar de quem a gente se preocupa. O protetor solar é o nosso maior aliado e usando ele regularmente, além de melhorar a qualidade da pele, evitando manchas e cicatrizes, ele evita o surgimento do câncer de pele a longo prazo. Dr. Dário Rosa, ele é dermatologista. Eu queria agradecer a sua participação aqui e falar sobre esse mês tão importante, né, para todo mundo no país inteiro. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com vocês, coloco-me sempre à disposição, sempre que precisarem. Eu fico muito feliz de estar podendo participar desse momento aí de esclarecer a população, de dando a minha parcela de contribuição da importância da gente fazer essa prevenção e diagnóstico precoce do câncer de pele. Doutor, pode ter certeza que o senhor tirou muitas dúvidas de quem está assistindo a gente e eu acho que ligou aquele alerta lá, vou procurar me cuidar mais. Muito obrigada. Eu que agradeço, um abraço. Um abraço, doutor. E a você de casa, muito obrigada pela companhia e audiência. A gente volta na semana que vem, trazendo mais aí um tema sobre saúde. Se cuida. Tchau.